Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no capítulo número 2 do livro de Atos, que diz, o título da mensagem é A Descida do Espírito Santo, que diz o seguinte, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que é isto? O que é isto? O que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. E profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue
fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, o varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor que está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte
que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui que o Senhor Jesus, cumpriu, na vida dos 12 apóstolos, dos 11, mas foi eleito mais um depois, Matias, nós vimos, já no capítulo 1, e quando esse Pentecoste aconteceu, eles já eram novamente os 12, E o Senhor Jesus tinha prometido para eles ali, antes da ascensão, após a ressurreição, foi visto por ele durante 40 dias, e prometeu para eles que ficassem em Jerusalém, que permanecessem em Jerusalém, reunidos, que não saísse de casa, até que recebesse do alto o poder, o poder que o Pai deveria derramar sobre eles, E esse poder seria e foi o batismo no Espírito Santo, Já falei, para que o homem fica corajoso, temente a Deus, forte, avançando sempre cada vez mais e mais avante, testificando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário para poder salvar nossas vidas, nossas almas, Então, esse é o Senhor Jeová, é o verdadeiro Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, É o eu sou, é o Deus de Israel, é meu Deus, Então, de modo que eles receberam a promessa que o Senhor prometeu, Ficai em Jerusalém, até que do alto vos recebeis poder, Receberão não muito depois desses dias, E isso durou cerca de 10 dias, irmãos, esse pessoal reunido. Eram cerca de 120, em torno de 120 pessoas reunidas ali, E daí aconteceu tudo isso que nós estamos vendo aqui, e foi coisa tremenda, foi assim, o maior acontecimento, depois que Cristo foi crucificado. Esse foi o maior acontecimento de manifestação do Espírito Santo do Senhor, batizando de uma vez só 120 almas, E desse batismo, irmão, resultou, naquela noite ali, 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo, nosso Salvador, como seu único e suficiente Salvador, Então daí foram 120 batizados no Espírito Santo que estavam ali reunidos com eles em casa, Só que Jerusalém inteira ouvia, cada um estava essas línguas todas aqui que eu acabei de ler aqui, eles ouviam, já estava lotado de estrangeiro, e estava em Jerusalém pessoas de todas as línguas debaixo do céu, afirma aqui a santa palavra de Deus, E ouviam os homens galileus, falando nas línguas deles, Porque eles sabiam que ali estava reunido aqueles galileus, Porque eram pessoas que, aos olhos deles, até aquele momento, eram pessoas fanáticas em Jesus, Estavam reunidos ali o tempo todo, 24 horas por dia, vivendo trancados ali, trancafiados, orando, clamando, jejuando, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, E de repente aquela explosão, porque desceu do alto, como diz a palavra de Deus, a descida do Espírito Santo, é o título da mensagem. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
O que quer dizer dia de Pentecostes, irmãos, né? Os irmãos que são das igrejas pentecostais sabem bem o que quer dizer dia de Pentecostes, né? Os irmãos que não são pentecostais, eles não conhecem, eles não sabem, né? Sabe, mas não conhece bem, não tem um perfeito entendimento, né? Então, o dia de Pentecostes, irmãos, é exatamente o dia do batismo no Espírito Santo, né? As igrejas pentecostais, né, elas, quase todas elas, na minha época, né, tinha um dia da semana, né, para poder realizar o culto de Pentecostes, né? Neste dia, né, era feita uma oração forte. O pastor chamava todos os irmãos na frente do altar, né, e fazia uma oração forte com todos ali, uma oração prolongada e forte, fervorosa, né, para o Senhor Jesus batizar irmãos no Espírito Santo, né? E o batismo no Espírito Santo não é pela nossa vontade, não é o pastor que determina quem será batizado, não. Né? É o Senhor Jesus que batiza quem tiver em condição de ser batizado no Espírito Santo naquele momento, né? Então o pastor chama a igreja inteira na frente, vem todo mundo na frente do altar, e ali o pastor de pé faz uma oração fervorosa com os braços levantados, com todos os irmãos ali, né? Os obreiros também ali em volta, juntos, por meio, inclusive, né? Orando com os irmãos, impondo as mãos, né? Nos irmãos ali que estão orando para buscar o batismo no Espírito Santo. Os que já é batizado não precisam, mas os que não são, vêm todos à frente, né? E aí é feita essa oração fervorosa. Então, essa oração é chamada oração de Pentecostes, né? Para quê? Por que Pentecostes? Para ser batizado no Espírito Santo. Porque quando aconteceu o batismo das primeiras 120 almas, né? Com os apóstolos recebendo a ordem do Senhor, ficar em Jerusalém, até que do alto recebais poder. Vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. E assim aconteceu. Então, este dia foi chamado de dia de Pentecostes, né? E assim continua sendo. Então, este é o Pentecostes. Cumprindo-se a descida do Espírito Santo, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, 10 dias. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, Deus mandou o poder do alto descendo, o poder do Espírito, né? Já veio do alto fazendo barulho, aquele barulho diferente, e aquele barulho que ninguém entendia o que era aquilo. Nem mesmo os que estavam ali assentados não sabiam o que era aquilo, mas estavam preparados para receber. Era a promessa do Senhor, estavam prontos, esperando, né? E veio sobre eles, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E aconteceu o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, desceu aquele vento impetuoso, quando chegou, aquilo ali atravessou parede, telhado, atravessou tudo e caiu sobre eles línguas repartidas como de fogo, né? Sobre cada um dos 120 que estavam ali dentro da casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, né, a manifestação principal do Espírito Santo é o falar em línguas, mas em pessoas santificadas, pessoas preparadas para receber. Né? Nem toda manifestação de línguas nas igrejas é o Espírito Santo. Muitas vezes essa manifestação são espíritos enganadores, espíritos imundos para enganar aqueles que estão ali.
Se a pessoa não estiver preparada para receber, ela não pode receber, não tem como receber. Ela fala em língua, ela sapateia, mas não é o Espírito de Deus. São espíritos malignos, porque a pessoa não tem como. A palavra de Deus afirma que o Espírito de Deus não habita no corpo sujeito ao pecado. E a pessoa que está desconcertada, né, totalmente desconcertada, andando completamente fora da palavra de Deus, ela não tem como receber o batismo no Espírito Santo. Né? Ela pode pular, sapatear, falar em línguas, mas não é o Espírito Santo. São espírito enganador, espírito do engano que pousa sobre essas pessoas para falar que é o Espírito Santo, mas não é. Né? Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então vocês vejam a afirmação da palavra aqui, que tinha gente em Jerusalém naquele dia, de toda a face da terra, de todas as línguas, tinha pessoas ali em Jerusalém naquele dia. Né? E aí cada um via falar na sua própria língua e assustavam. Porque, no geral, quem fala as línguas são as pessoas nascidas no próprio país. Agora, como é que podia, naquele povo ali, ter gente de todos os países da face da terra, todo mundo ouvindo, né? Raramente você chega num restaurante, né? Você chega lá, tem um casal, ou uma, duas, três pessoas que falam língua diferente, que ninguém entende. Se não tiver um intérprete para interpretar, ninguém consegue entender. E ali todos falavam línguas estranhas e todo mundo entendia, cada um a sua própria língua. É mistério de Deus, irmãos. É coisa grandiosíssima demais. Não tem nada maior do que isso. É mistério, irmãos, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, né? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, né? Ficaram pasmados de ouvir cada um falar na sua própria língua. Como é que pode, se eram todos galileus, né? E falar na língua dele, né? Na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crenteces, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E é maravilha, irmãos. Todos falavam em línguas estranhas, toda uma língua diferente da outra, e cada um que estava habitando Jerusalém, que estava ali naquele dia, de alguma forma, ouvia falar na sua própria língua e entendia perfeitamente. E o que todos falavam a mesma coisa? Todos só falavam das grandezas de Deus. Eram 120 almas falando em línguas, né? Todas as línguas que tem debaixo dos céus, né? E todos falavam a mesma coisa, todos falando das grandezas de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus faz, né? Que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo dá prosperidade, Jesus Cristo abençoa, Jesus Cristo ressuscita mortos, Jesus Cristo solta a língua dos mudos, Jesus Cristo abre os olhos dos cegos, Jesus Cristo abre os ouvidos dos surdos, e Jesus Cristo levanta os paralíticos, falando das grandezas de Deus. Todos falando em línguas e falando das grandezas de Deus. Cada um na língua de cada
nação que existe na face da terra, debaixo dos céus, né? Então ficaram maravilhados. E todos se maravilhavam, se estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isso? O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, né? Então, existe os zombeteiros, né? As pessoas, hoje existe para todo lado, né? Pessoas que não creem, que zombam, né? Que zombam, ou seja, estão bêbados, estão cheios de cachaça, o moço que a Bíblia fala é vinho, né? Então, o vinho composto com álcool, né? Então, zombando, dizia que estava cheio de... Alguns falavam a palavra que afirma, né? Que isso quer dizer? Outros zombando diziam: estão cheios de moço, né? Glória a Deus. E Pedro, irmãos, Pedro, como sempre, tomava a palavra. Pedro tomava a iniciativa. Pedro era ousado. Pedro, ele não importava de errar. Quando Jesus estava junto com eles, que era quem podia falar para ele: está certo, está errado, né? Ele não se importava de errar. E ele não tinha medo de errar. Ele abria a boca e dava a opinião dele, dava o palpite dele, fazia a pergunta dele, respondia a dúvida dos outros. Pedro era assim. Pedro não tinha esse negócio com ele, não. E aqui a palavra afirma, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ou seja, então estavam todos sentados, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Então vocês vê que já eram 12, já tinha colocado Matias no lugar de Judas Iscariote, tinha suicidado, né? Levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, né? Seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Ou seja, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, isto era 9 horas da manhã, né? Embora o dia comece às 0 hora, né? Mas o dia que a Bíblia fala é das 6 da manhã às 6 da tarde. Esse é o dia que a Bíblia fala, né? Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Então era 9 horas da manhã, né? Que é a 3ª hora, 6, 7, 8, 9, a 3ª hora, né? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, né? Essa promessa, irmãos, Deus fez no profeta Joel, no livro de Joel, capítulo 2, né? Que aconteceria exatamente isso, nos próximos dias aconteceria. E Deus cumpriu essa promessa, né? Exatamente no tempo determinado, né? No tempo de Deus isso aconteceu, né? Porque aí tinham pessoas preparadas para receber o batismo no Espírito Santo, para poder fazer todas essas profecias, para falar em línguas, para sonhar, para profetizar, porque somente o Espírito Santo do Senhor é que pode dar revelações. Somente ele, não tem como ter revelações. Vocês viram no livro do profeta Daniel que não tem como. Revelações é o que está profundo, oculto e escondido. Isso é revelação do Espírito Santo, coisas que vai acontecer, não tem como. Então daí o Senhor prometeu, né? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, o profeta Joel diz lá em Joel 2, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Pedro lembrando todo ali o pessoal que estava em Jerusalém, ali pasmos de ouvir o que estava acontecendo, sem entender nada, Pedro falando, explicando o que deveria acontecer, que estava acontecendo, que tinha sido promessa do Senhor, que estava acontecendo naquele momento, né? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E farei aparecer prodígios em cima no céu
e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nesse Pentecostes maravilhoso aqui, que foi o início de tudo no batismo no Espírito Santo e que deixou os 4 cantos da terra através de representantes ou de representações que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, né? É coisa tremenda, é poder de Deus, é Jesus, é Cristo, né? É o nosso Salvador, é o nosso Redentor, né? Somente Ele pode fazer essas coisas todas. Ele fez, Ele faz e continuará fazendo, né? Para a honra e glória do Deus Pai, para a honra e glória do Deus Filho e para a honra e glória do Deus Divino Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.